Olá, bom dia, tudo bem? Vou gravar um vídeo de hoje falando um pouco sobre a decisão do governo, não mais propriamente do Banco Central, em reduzir a taxa Selic em 0,50 na reunião que aconteceu agora no dia 1º de novembro. O que o governo espera, o que o Banco Central espera para os próximos 2 anos, 2024 e 2025. Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria comentar dois pontos básicos que a gente precisa entender em questão de administração financeira, em questão de educação financeira, seja educação financeira pessoal, ou seja a economia de um país, de um governo, ou seja a economia de uma empresa. A primeira delas, administre o seu dinheiro de uma forma que você possa dormir e descansar em paz. Então, as decisões que você deve tomar devem ser baseadas em números, em fatos e não em emoções. Por quê? Quando nós tomamos decisões em emoções, baseados em emoções, em sua maioria, a questão, o fato de que nós possamos cometer erros é muito maior. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. E um segundo ponto que é muito importante destacar na questão financeira, seja pessoal, seja de um grupo, seja de um governo, de um país, reduza o seu ego e aumente os seus recursos, aumente sua fortuna, aumente seu capital. Quanto mais capital você tiver, menos ego você deve ter. Então isso é fundamental. O ego é um dos pontos que mais atrapalha a saúde financeira, seja de um indivíduo, de uma família, de uma empresa, de um governo, de um país. Então vamos entrar no assunto de hoje, que foi a reunião do Copom, agora dia 1º do 11, e que estabeleceu um corte na taxa Selic, ficando ela em 12,25 agora a parte dessa última reunião. Foi a 7ª reunião do Copom. A cada 45 dias acontece essa reunião, e isso está dentro do previsto, já que o governo vem fazendo isso como considerado um ritmo apropriado pela dinâmica do que o Banco Central espera para uma política anti-inflacionária. Esse é um detalhe que precisamos entender, o que isso pode acontecer e o que vem acontecendo com isso. Uma redução na atividade econômica. Esteja você em qualquer parte do Brasil hoje, você deve ter percebido que a atividade econômica, as vendas caíram, o comércio está mais fraco, a indústria também está produzindo menos. Então, o que acontece? Se vende menos, você gasta menos. O governo também arrecada menos. Então, esse é um ponto. Outro detalhe importante que a gente ficou muito claro é que a meta inflacionária para 2024 e 2025 já não será mais batida. Fala do próprio presidente, nas últimas declarações dele já deixa isso muito claro. Não é mais uma meta do governo, então não há preocupação do governo em alcançar essa meta que o próprio governo estabeleceu. Agora vamos falar um pouquinho sobre uma questão fundamental dentro desses dois princípios de economia, de educação financeira que nós falamos. Tem muito a ver com a questão do déficit primário. Então, o que é o déficit primário da parte do governo? É a arrecadação menos os gastos do governo no dia a dia. Que, aliás, os gastos do governo estão muito altos. Então, nós tivemos esse ano até aqui um déficit primário que já passa de 90 bilhões de reais. Tá? Vou falar um pouquinho mais sobre isso mais no final para você entender o que significa esse déficit primário de mais de 90 bilhões. O que é o déficit primário? Vamos pegar uma família, por exemplo, ela recebe o salário da esposa e do esposo, e a família tem os gastos do dia a dia, mercado, transporte, aluguel, alimentação, saúde, enfim, todos os gastos. Então, arrecadou X, gastou Y, ok? Então, o resultado disso é o seu déficit ou superávit primário, que você praticamente
vive, né? Se sobra, tem superávit. Se você gasta mais do que você ganha, você tem um déficit. No caso do governo, está tendo um déficit. Isso é o déficit primário. Só que o governo tem um outro problema muito sério, que é a dívida pública. A dívida pública do governo, que existe desde sempre que o governo existe, ela é altíssima. E agora ela está nas nuvens, está muito alta. Então, quando nós falamos da dívida pública, nós já saímos aí do déficit ou superávit primário e vamos para um déficit chamado nominal. Para a gente entender melhor isso, é como, por exemplo, salário da família menos gastos da família. Só que o casal tem um financiamento bancário, tem juro que ele paga bancário. Quando eu acrescento esses juros que tem que pagar todos os meses no balanço familiar, eu já estou indo para um déficit ou superávit nominal, já não é mais o primário, né? E o primário é arrecadar e gastar. Então, o que sobra disso vai dar o resultado. Então, o governo, quando se trata do déficit primário, já está no vermelho. Agora, se nós acrescentarmos o déficit nominal, que é os juros da dívida pública que o governo paga, principalmente em títulos emitidos pelo próprio governo, aí é assustador. Por isso que vale a pena você, nesse momento, nós estamos aqui em final de 2023, estou gravando esse vídeo dia 2 de novembro de 2023, vai até aí um recado importante para todos nós, para mim, principalmente, começando por mim, é cuidar das finanças pessoais, porque o governo não está fazendo a parte dele. Então, você tome muito cuidado com isso. No final de 2022, nós tivemos um superávit primário. O governo arrecadou mais e gastou menos, mesmo sendo um ano eleitoral. Olha só a diferença do ano passado para esse ano. Esse ano não é um ano eleitoral. Esse ano nós já estamos com um déficit de mais de 98 bilhões. Por falar nisso, sabe qual era a meta inicial estabelecida pelo próprio governo em janeiro de 2023? Era ter um superávit na casa de 168 bilhões. Olha só, nós não vamos ter o superávit e vamos, pelo contrário, já estamos devendo e vai passar de 100 bilhões até o final do ano, vai aumentar ainda mais esse déficit. Então, o que acontece? Nessa questão do número 1 aqui que a gente comentou no início do vídeo, que administre o seu dinheiro de uma forma que você possa dormir em paz, descansar em paz, o governo não está fazendo isso não. Ele está administrando muito mal o nosso dinheiro, porque é o dinheiro nosso, não é dinheiro do governo não, é dinheiro seu, dinheiro meu, nós somos os contribuintes, nós é que pagamos, né, todo santo dia imposto, por tudo que nós compramos nós pagamos imposto, e está sendo muito mal administrado nesse aspecto. E para as coisas complicarem ainda um pouco mais, o que o governo precisa fazer para zerar esse déficit? Vai precisar aumentar a arrecadação. Só que nos últimos 4 meses a economia vem desacelerando. E nesses últimos 4 meses a arrecadação vem caindo. Então, como aumentar a arrecadação? Só que a ministra do Planejamento, Simone Tebet, ela fez uma declaração agora há poucos dias dizendo que é mais fácil para o governo arrecadar mais do que o governo gastar menos. Realmente é incrível isso, né? Eu acho que seria o contrário, na minha opinião, de administrador, na minha opinião de educador financeiro. Mas, enfim, temos que entender que é o jogo que nós estamos jogando nesse momento. Então, o que eu estou falando aqui é que se você está assistindo esse vídeo até o final, é para você ficar em estado de alerta. É para que você possa estar com a sua consciência tranquila, que você está administrando o seu dinheiro pessoal melhor do que o governo está administrando o dinheiro geral. Então, lembrando que eu falei antes, que a economia está aí num recesso nos últimos 4 meses, a arrecadação vem caindo. Eu sou comerciante também, eu tenho um comércio aberto e eu estou sentindo isso já há algum tempo. Então, não há outra saída. Nós precisamos a cada dia mais administrar melhor, cuidar melhor de nossas finanças, dos nossos recursos, do nosso jogo pessoal. Ou seja, o nosso déficit primário tem que ser reduzido, familiar, e se tornar um superávit primário familiar. Ou seja,
tirando todas as nossas despesas, todas as nossas dívidas, tem que sobrar dinheiro no final do mês e a gente fazer uma poupança, se preparar, porque as perspectivas para 2024 e 2025, elas não são muito animadoras, até pelas próprias declarações, as falas do presidente, as falas do ministro da Economia, o Fernando Haddad. Então, não estarão muito fáceis para nós, brasileiros, que estamos aqui sempre no dia a dia trabalhando e buscando sempre o melhor pela nossa família, pelo nosso país, ok? Então, fica aí dado o recado. Se você achou que valeu a pena essas informações, essa que foi passado aqui, pode repassar, deixa seu like aí para nos ajudar aí a gente continuar produzindo esse material, ok? Um forte abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.